Começando mais um Cosentino Convida, as lives aqui em que eu trago convidados para a gente conversar sobre vários temas, né? Temas sobre saúde, comportamento, saúde mental, carreira e negócios. E a gente está começando aqui, né? Eu estou esperando aqui hoje uma convidada muito especial. Oi, Carol, a Carmela chegando, então eu vou convidar aqui a Carmela já para começar a live com a gente. A gente vai falar hoje sobre constelação, é um tema muito legal, muito bacana. Se você não conhece, você vai ficar sabendo aqui o que a constelação pode fazer para você, por você, como que ela pode melhorar o seu autoconhecimento, pode diminuir angústias, né? Então é uma abordagem poderosíssima. Eu vou chamar ela aqui para falar melhor para a gente como a constelação pode mudar a sua vida. Então, peraí que eu tô chamando aqui. Venha, Carmela, vamos lá. Queria agradecer já a todo mundo que está aqui, presente. E a gente está aguardando aqui a Carmela chegar. Oi, tudo Tudo bom? bem? Tá tudo bem, e você? Tudo bem, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite. Como é que você tá? Tudo bem, estamos bem aqui, a gente já está recebendo as pessoas aqui, já pode deixar coraçãozinho, que a gente gosta, mandar suas perguntas, depoimento, né, Carmela? E me fala um pouquinho da sua carreira, como que você começou a trabalhar com constelação, conta um pouquinho aqui pra gente. Tá. Então, eu sou terapeuta já trabalho com terapias holísticas há mais de 30 anos. Eu fundei um primeiro espaço holístico em São Paulo há 30 anos atrás. E a constelação realmente caiu na minha vida como cura de uma situação que eu estava passando, com a morte do meu falecido marido, né? E eu fui à busca de soluções para sair daquela situação mais depressiva, mais não saber o que fazer a partir daí e tudo mais. Por mais que eu já fosse empreendedora, que eu já tivesse mil outras terapias, mas a constelação realmente conseguiu me tirar e tirar pessoas queridas, né, amadas, também desta situação mais difícil. Então, ela se tornou realmente uma terapia breve, né, não é uma terapia longa, mas que ajuda muito em processos psicológicos, em processos de coaching, de você buscar novas saídas, sair dos emaranhados que a gente chama, que são aqueles nós que a gente muitas vezes acabamos entrando, né, em situações mais difíceis. Então, para mim foi uma tábua de salvação, foi um salva-vidas mesmo. Eu acho muito legal, né, que sempre que a gente conversa com as pessoas que seguem por esse caminho de cura, né, elas têm sempre uma história muito íntima com a abordagem que elas vão aplicar, né, então, assim, é sempre, a constelação me salvou, eu também tenho essa mesma fala, né, o coaching me salvou, que foi por onde eu comecei, e aí acho que você cria, né, uma ligação com aquilo muito forte, acredita muito, né, no resultado e tem vontade de multiplicar, né? Bom, se funcionou para mim, eu quero multiplicar isso, né? Com certeza. E muitas vezes a gente diz, né, que quando você se torna um terapeuta, você se torna um curador, entre aspas, é porque na realidade você já curou a sua dor. Então você se torna um curador porque você consegue entender a dor do outro, porque você já passou por ela. Então aí a empatia entra de uma forma sensacional, né? E você consegue compreender e trabalhar isso de uma forma melhor com a outra pessoa que pode estar numa situação parecida ou igual ou similar, enfim, né? Legal. Eu tô vendo aqui as meninas, a Márcia e a Yumi subindo aqui, passando, né? A Carol também, a Ana Luísa. Muito bom. E conta pra gente, Carmela, o que é a constelação, né? Eu gosto muito, mesmo quando, nos meus processos de coaching ou como psicanalista, eu acho muito rico esse olhar multidisciplinar, né? De você poder pedir para o seu paciente, para o seu cliente,
ter um outro olhar e trazer, né, pra gente aqui, pra gente trocar figurinha, né? Então, eu sempre falo, ó, do meu cliente que está fazendo, por exemplo, terapia. Olha, pega o que você trouxe que você entendeu na terapia, traz aqui para o coach e vice-versa, né? Então, porque isso é muito rico. Mas conta pra gente o que é a constelação, né? Que acho que as pessoas estão, nossa, o que é isso, né? Aham. Então, a constelação é uma terapia breve, como o próprio Bert Hellinger, que é o idealizador dessas técnicas, colocou. O que seria uma terapia breve? Então, você consegue ajudar a resolver algumas questões em pouco tempo. Então, às vezes, em uma sessão, você consegue trabalhar uma questão do paciente que é mais difícil. Tanto que muitas vezes com psicólogos, com coaching, com os coaches, né, você acaba trabalhando em conjunto. Por quê? O psicólogo muitas vezes vai buscar determinadas situações e até pede para fazer uma constelação em algo que é um pouco mais difícil de aflorar, né? Então, na constelação, isso vem aflorado para poder ser trabalhado e devolvido para o terapeuta. E muitas vezes até a pessoa só vem para fazer a constelação e você percebe que há situações que devem ser trabalhadas a posteriori. A constelação vai resolver, vai tirar o nó, mas há necessidade de uma terapia paralela para justamente fazer. Ou como coach, que vai trazer uma questão de carreira, né? Uma questão de vida, uma questão de enxergar outras questões. E a constelação, ela trabalha muito com informações ancestrais. O que seria uma informação ancestral? Seriam situações que nós acabamos repetindo por amor a alguém que já veio antes de nós mesmos. Então, tipo, alguém que passa a ter uma doença, tipo, a minha avó teve diabetes, o meu pai teve diabetes, o meu primo tem diabetes, mas eu estou com medo de ficar com diabetes, porque é algo que é meio genético, né? Então, nós vamos olhar para isso e ver assim, onde essa diabetes começou e o porquê ela começou. Porque muitas vezes, na psicossomática, a gente vê que muitas dores e muitas questões são somatizadas no físico a partir de uma emoção mal resolvida. E por isso que a gente fala que em constelação a gente trabalha com amor, porque são as emoções. E o grande amor que nós temos com alguém nos faz ou tentar tirar a dor da pessoa e eu carrego para mim, ou eu reproduzir essa dor para que aquele alguém que passou antes de mim possa ser liberado e se responsabilizar por aquela situação. Então, assim, nós devolvemos responsabilidades e acalmamos o coração. Eu digo que a constelação é algo fantástico. E você sempre, então, para quem nunca fez, né, e está aqui querendo saber, então a gente sempre vai olhar para os antepassados, para as relações familiares, pai, mãe, irmãos, é sempre esse olhar de quem veio antes da gente, ou posso olhar também para os filhos, eu consigo olhar toda a rede? Você consegue olhar toda a rede. Eu digo que nós somos como um grande computador em rede. Então, tudo aquilo que pode ter acontecido antes, eu posso estar transmitindo para quem vem depois. Se eu resolver minha questão, eu resolvo a de antes e de depois. Então, os meus filhos também são beneficiados a partir daí. Porque realmente você consegue perceber. E assim, muitas vezes eu coloco a constelação, não é varinha mágica, não é varinha do condão. Você vai fazer a constelação e tudo de maravilhoso vai acontecer. É uma mudança de olhar, é uma mudança de percepção do que a vida te propõe e do como você vai ver isso a partir do momento que você consegue entender
o porquê de certas situações. E aí tem algumas perguntas aqui, deixa eu ler aqui, né? Comentários, né? A Marcinha falando que coisa linda, Carmela. A Nina está perguntando se pode olhar também para o trabalho, né? E a Roseira dizendo que foi uma experiência maravilhosa em Macaé com você, né? Então a gente está tendo muito amor aqui hoje, muito carinho. Então, sobre a pergunta da Nina, né? Dá para olhar para o trabalho, né? Pelo... Sim, sim, com certeza. Dá para olhar o trabalho. Às vezes você tem várias opções de trabalho, ou você trabalha numa empresa, você tem uma proposta por outra e você fica em dúvida. Então, pela constelação, você pode até perceber qual melhor se encaixa dentro do que você busca. Se realmente você está saindo porque você está cansada da empresa, ou se realmente acabou o teu tempo ali, você busca na nova. Ou alguém que está com dificuldade de trabalho. A dificuldade de trabalho também tem toda uma questão de ancestralidade, porque o trabalho está muito ligado ao foco, ao objetivo que é o nosso pai. Então, por isso, muitas vezes, nós acabamos trabalhando com a pessoa, a questão que ela traz, e em seguida, provavelmente, vai surgir pai e mãe, que são os nossos doadores de vida, né? Porque são eles que dão a vida para nós. Então, a partir deles, nós podemos perceber o porquê o meu trabalho não vai direito, ou porquê eu não consigo trabalhar naquilo que eu busco, ou se eu ainda, muitas vezes, eu estou criança, eu ainda não me sinto adulto o suficiente para buscar um trabalho. Então, eu me sinto melhor, eu me sinto tão bem em casa, que eu acabo não buscando um trabalho onde eu vou ter que assumir quem eu sou, as dificuldades e tudo aquilo de bom também que pode vir a partir daí, mas eu tenho dificuldade de me desprender dos pais. Legal, isso. E eu tava vendo sobre o ponto de vista psicanalítico, né, para Nina, o Winnicott é um das linhas de pensamento principais ali da psicanálise, um dos pensadores. Ele fala, né, que a mãe, a partir da mãe a gente descobre como ser, e a partir do pai a gente descobre como fazer, né? Então o pai e o trabalho ali estão completamente relacionados. E tem algumas coisas que você falou, eu costumo dizer também sobre os acordos transgeracionais, né? Às vezes você tem uns acordos, por exemplo, nessa família, mulher nenhuma vai ter sucesso em relacionamento, né? Então, e esse não é um acordo que você vira e fala, ó, beleza, firma assim, mas são coisas que vão ficando, né, Carmela? Então você vê uma longa geração de mulheres que tiveram homens violentos, enfim, casamentos horrorosos, né? E às vezes na constelação você consegue alinhar isso, fala assim, não, eu sou ao elo que vai, a geração que vai romper esse acordo que é ruim, né? Isso faz sentido. Faz muito sentido. Você colocou realmente o que nós fazemos numa constelação, que é justamente, não é romper, mas equilibrar esse elo. Porque se eu romper, eu faço completamente diferente e eu me desvinculo da minha família. Então, entendeu? Então, eu não rompo, eu alinho. Então, aquela corrente não fica mais pesada, ele fica realmente um elo de pertencimento. Eu pertenço a esta família, eu pertenço a este clã, as mulheres são fortes, mas também equilibramos o masculino. Porque muitas vezes a gente fala assim, a mulher é muito forte? Porque a mulher, em momentos de guerras, em momentos que os homens sempre foram guerrear, né? Atrás na história, eles sempre saíram para algumas guerras, ou para conquista de terras, ou para defender as terras, enfim. As mulheres ficaram sozinhas e tiveram que se preparar para enfrentar a vida para elas e para os filhos que elas tinham, né? Porque elas ficaram em casa e os homens saíram. Então, essa defesa ou autodefesa, ou a busca de conseguir sobreviver,
fez com que elas fossem fortes. E aí o homem, quando voltava, era como se não tivesse mais sentido. Fala assim, eu consegui sobreviver sem você, será que eu preciso de você comigo? E é justamente isso que nós alinhamos também numa constelação. Muitas vezes a questão de um pai não muito bem visualizado, não muito bem sentido, faz sentido com essa questão de que os outros homens talvez não fossem vistos também, né? Ah, interessante, né? E aí tem aqueles acordos também, tem esses acordos, né, de as mulheres e relacionamento, mas tem também do trabalho, por exemplo, nessa família, ninguém vai conseguir ter o ser empreendedor, por exemplo, né? Então tem umas coisas que vão passando. Então tem uma longa história em que o pai faliu, o avô faliu, né? Não tem e é como se ficasse umas dívidas, é isso, Carmelo? As dívidas vão passando assim de geração em geração? Não são dívidas. Dá a impressão de ser uma dívida. Mas na realidade seria o quê? É o amor que eu sinto pelo meu avô, pelo meu tio, pelo meu bisavô, que teve uma falência, com que eu me sinta não merecedor de ser vitorioso. Porque se deu para entender? Se ele não foi bem sucedido, ele faliu, como eu, que faço parte dessa mesma família, vou ser bem sucedido? Entende? Mas é amor, não como algo negativo, que pode parecer negativo, mas na realidade não. É o amor, porque a criança, se a gente parte do indivíduo a partir do ser criança, quando ele vê alguém, é igual um cachorrinho. Qualquer coisa tá boa. Entende? Não existe a compreensão do que é difícil ou é fácil. É simplesmente legal. Eu estou vivendo isso, para mim tá bom. Né? Então, se eu vejo alguém, quando criança, que não foi bem sucedido, eu falo assim, nossa, olha, aquela pessoa da minha família não foi bem sucedida. Será que eu vou ser bem sucedido? Se eu for bem sucedido, será que a família vai olhar para mim de uma forma legal? É uma vontade de pertencer, né? O ser humano tem essa necessidade de pertencer. Né? E eu acho que a constelação fala muito desse pertencimento, né? Então, às vezes, fazer sucesso na carreira é você sair fora, né, do seu grupo familiar. E isso, gente, que a gente está falando, é inconsciente, tá? A pessoa não pensa nisso. Se você perguntar para a pessoa, é claro que ela quer fazer sucesso. Lógico. Mas isso no inconsciente, está nas emoções, né, Carmela? Isso, porque justamente o que o Bert coloca, né, o Bert Hellinger, são 3 ordens do amor, que seria o quê? A hierarquia, que são os pais. Os pais são tudo na nossa vida, eles estão aqui em cima da gente, né? Aí seria o quê? O pertencimento. Cada pessoa pertence à família onde ela nasce. Ponto. Então, eu pertenço. E todos os que nasceram foram gerados, não apenas nascidos, mas gerados, vão pertencer a esta família. E a lei do equilíbrio, que seria o quê? Eu dou na mesma proporção que eu recebo. Se eu não conseguir receber, eu estou em defasagem. Se eu não conseguir dar, eu também entro na defasagem. Então, tudo é em função dessas 3 leis, tanto que são chamadas de ordens do amor. Então, tudo tem um porquê, né? E isso realmente, o pertencimento, que era aquilo que a gente estava dizendo antes, é justamente isso. Eu nasci nessa família, eu pertenço a essa família. E quando há exclusões, digamos que houve um aborto, ou uma dor muito grande por uma perda, o que nós normalmente fazemos? Nós acabamos, de alguma forma, eliminando aquilo para que a gente não sinta dor. E aquele ser se torna excluído da família. E essa exclusão pode levar a mais constelações, a mais constelações, não, desculpa, a mais exclusões. Eu vi alguém escrevendo constelação, né? Mas a mais exclusões, né?
por causa de uma exclusão, de uma dor muito grande. Que a gente faz Entendi. assim, eu não quero sentir dor, então eu vou fazer de conta que não existiu. Mas se eu não incluir, se eu não fazer pertencente, eu realmente não vou trazer harmonia nesta família, porque vai faltar alguém, vai ficar um buraco. E aí Né? tem a pergunta, então, da Tatiane, aqui, deixa eu ver que eu perdi aqui. A Tatiane pergunta, né? A constelação trabalha um assunto por sessão? Como é que é isso, então? São Sim. várias sessões? Como é que é a... A constelação, ela trabalha, você sempre traz um assunto para ser resolvido. No máximo 2, se forem correlatos. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava dizendo antes do trabalho. Então, eu posso resolver uma questão de trabalho e de objetivo. Dar uma união. Ou então falar assim, eu estou com um problema de relacionamento com a minha mãe. Automaticamente vai trabalhar o relacionamento com outras pessoas também, né? Ou então assim, eu quero comprar uma casa, tá? Isso também a gente constela. Ou a venda de uma casa. Quando a gente pode fazer a constelação, nós podemos ver por que não vende, porque você não consegue comprar, ou o que te leva a não comprar uma casa, é falta de dinheiro, é falta de disposição, é falta de guardar o dinheiro, falta de possibilidades. Então, pode haver alguns assuntos correlatos, mas normalmente é sempre um assunto que a gente resolve em cada constelação. E aí tem aqui a pergunta da Nina, né? Se a constelação precisa ser em grupo. Tem várias modalidades, né? Como é que são as modalidades? Tá. Então, nós temos a modalidade em grupo, que é feito com pessoas ao vivo. Um grupo onde o constelado, né? O constelado seria o cliente, vai trazer o assunto e vai haver pessoas que se disponibilizam a trabalhar junto e a harmonizar essa pessoa, o cliente. E como isso acontece? Em grupo, muitas vezes também, como a gente tinha falado antes, nesse computador em rede, através de uma participação, de você representar alguém num grupo, você também soluciona questões próprias, independente de você ser constelado, porque algo do constelado vai bater na sua vida. E tá? Essa é a constelação em grupo. Nós temos a constelação individual, que é feita com bonecos. E hoje eu também trabalho com bonecos e com bonecos na água. E tem ainda a fluvial, que eu sou uma das, acho que agora 19 ou 20 pessoas só no Brasil que trabalham com a fluvial, que é uma outra técnica, um outro método, né, de constelação. E em cada uma você entra numa certa profundidade. E agora online, né? Porque a gente faz a constelação também online, com bonecos, com bonecos na água, com a fluvial, e até em grupo com bonecos. Com bonecos. E essa fluvial ou seja, as pessoas entram no rio, é isso? As pessoas entram no rio, eu estou entendendo fluvial como... Não. Ela é fluvial. Ela é fluvial porque o originador dessa técnica, ele começou a trabalhar com águas mesmo, do fluir da água. É fluvial nesse sentido de fluir, né? Tá. O originador é o Juan Carlos Arias Quintana, é um mexicano. Ele esteve aqui no Brasil, ele formou algumas turmas. Hoje é a doutora Sandra Regina de Souza, que é a única maestra brasileira que pode dar esse curso. Ela virá em São Paulo, acho que o mês que vem, ou daqui a 2 meses, ela deve estar aqui em São Paulo fazendo novamente o curso. Assim que a pandemia, ou melhor, esse distanciamento social acontecer. Mas ele acontece numa piscina. E são métodos, você faz leituras no mundo todo, todos os consteladores fluviais vão dar a mesma resposta, porque é um método mesmo de pergunta e resposta com definições. Você define
As outras constelações vai depender muito do constelador e da sensibilidade e do preparo do constelador, né? Né? Para fazer soluções. Aqui tem uma pergunta da Marcinha Sasdelli, né? O assunto resolve em uma única sessão ou você tem que complementar? Não, você normalmente resolve numa única sessão. E eu sempre coloco assim, quando nós começamos a constelação, nós sabemos por onde iniciamos. Digamos assim, a gente pega o fio da meada, mas nós não sabemos aonde a constelação vai nos levar. Mas ela vai sair com uma solução ou com uma visualização do que ela não sabia. E isso é que vai fazer com que ela se predisponha de forma diferente à vida. E aí, por isso que é legal combinar diferentes terapias, né? Então, por exemplo, você vai na constelação, descobre que você tem uma relação difícil com o seu irmão por causa de determinados fatores, e aí você pode levar isso para a terapia para ressignificar, né? Então, você tem uma descoberta ali que você não sabia, você não olhava para aquilo, você achava que era uma coisa, a constelação te revela outra e você leva para a terapia, então, para ressignificar. E aí na carreira também, né? Porque é aquilo que a gente falou, às vezes você está bloqueado, às vezes você tem um problema com um chefe, e o chefe muitas vezes ele representa uma figura de autoridade, então você tem problemas com uma figura de autoridade que é o seu pai. Então quando você olha para isso, né, e entende, eu estou enfrentando meu chefe como eu enfrentaria meu pai, você devolve isso para um processo de coaching, e aí a gente vai criar as estratégias. Tá, isso está acontecendo, né? Eu tive uma cliente que ficou muito clara ali, ela tinha uma relação entre a mãe e a irmã, e sempre que ela entrava numa empresa que tinha uma chefe mulher, ela entrava nesse triângulo. Então tinha a chefe e a funcionária preferida, e ela era a funcionária que ficava de fora. Então quando a gente percebeu isso, né, e ela pôde ver isso na constelação, fez muito sentido para ela. E aí a gente começou a desenvolver ferramentas, né, estratégias para que ela lidasse com isso. Ó, fica alerta, porque quando você entrar numa empresa que a chefe é mulher, vai acontecer de novo, né, porque é o padrão. E aí tem alguns comentários aqui, né? A Miriam falando assim, não seria interessante uma atividade de constelação nas águas de um rio? O que você acha? Porque eu já dei essa ideia, já fiquei pensando. Na realidade, uma constelação no rio, você vai conseguir trabalhar algumas emoções, com certeza. E a natureza vai te ajudar muito nisso, né? Porque a própria água vai fluir. E a água, ela trabalha todas as nossas emoções. Nós somos 70% água. Então, você imagina o quanto de água já passou por nós e quanta água vem nos trazendo todas essas memórias. Tanto, não sei se vocês assistiram Frozen 2, tem muito disso, é muito interessante ver sobre o olhar da constelação nas águas, por causa das memórias ancestrais que se abrem a partir de um momento que a água se congela, você consegue visualizar, né? Que são os cristais da água. O Emoto, né, tem muitas dessas fotos de cristais de água, que ele tem várias fotos dos cristais de água, que são benéficos, se você fala que você ama muito alguém, ou se você odeia uma coisa e outra. Então, você já ouviu falar? Então, é muito legal. Então, tudo isso é parte de memórias. Então, realmente, no Rio seria muito legal fazer. No Rio, numa piscina. Já tem umas alunas minhas falando assim, Carmela, vamos fazer na piscina no verão? Eu falei, vamos tentar, vamos ver. Mas não seria fluvial. Seria na água. Na água. E tem aqui o comentário também da Rose, posso levar parentes para assistir a minha constelação? Boa pergunta, hein? Pode? E aí? Pode isso, Arnaldo? Então, o que acontece? Numa constelação, eu posso levar parentes mais velhos que eu. Mais novos que eu, não. Por quê? É hierarquia. O que eu já passei,
se alguém mais novo que eu for ali, vai ver coisas que eu passei, eu vou conseguir, eu vou poder, de alguma forma, interferir nas relações desta pessoa, né? Porque a própria idade faz com que eu tenha mais experiências do que essa pessoa que está indo mais nova que eu. Agora, quando é mais velha, então, assim, se é mais velha, ela pode assistir a minha constelação, sim. Agora, se for parentes só para assistir de alguma coisa que não é minha, à vontade, não há problema. A questão é mais constelado, leva parentes que às vezes a gente coloca para fora mesmo. Digamos que vem mãe e filha, aí a gente coloca a filha para fora. Ah, então pode levar. Pode levar, então, se for a temática, né? Para assistir as demais, mas aquela da mãe, ela não assiste. Tá, mas se for a minha, eu posso levar a minha mãe. Se for, vamos supor, eu tenho um problema com a minha mãe e eu quero levar ela lá e ela vai escancarar aquilo para ela. E aí, perfeito. Tranquilo. Tudo bem, porque ela também vai entender muitas coisas. Então, é bacana, né? Agora, se você levar a sua filha, já não. Ah, entendi, já não pode. Tem umas, assim, eu participei já de algumas, né? Eu já assisti, eu fui chamada para atuar, né? Não sei se eu posso falar atuar, representar, né? Representar. E geralmente para quem tá ouvindo aqui, geralmente as pessoas que participam da constelação são completos desconhecidos, né? Isso que torna a coisa mais impressionante, né? É como as revelações aparecem através dos desconhecidos, né? A Nina está perguntando. Diga. Então, por que a gente consegue trabalhar isso com pessoas completamente desconhecidas? Isso é em função do campo mórfico. O que seria o campo mórfico? É um campo de memórias que está no universo, né? Então, tem um biólogo que fez uma pesquisa do 100º macaco, não sei se alguém quiser procurar, que é o Rupert Sheldrake, que ele justamente coloca o quê? Que muitas vezes, dependendo de uma repetição de situações, num lugar do mundo e em outro lugar do mundo, pode ocorrer a mesma mudança a partir desse núcleo que nem conseguiram se ver ou ter qualquer tipo de comunicação. Mas isso, de alguma forma, acaba acontecendo, né? Então, é chamado de campo mórfico. Quando a gente está numa constelação, vai representar esse campo mórfico que traz essas informações armazenadas, né? E a consteladora, então, ou o constelador, é um profissional que tem essa sensibilidade, é isso? De captar essas informações durante além de sensibilidade, ele tem que ter um bom preparo. Tá? Sim. E tem que ter um pouco de experiência de vida. Porque muitas vezes há situações complexas. E se eu me deixo levar apenas pelas frases que nós aprendemos nos cursos, pode faltar um pouco de maturidade para ressignificar aquilo que você dizia, ressignificar com o terapeuta. Na constelação também nós ressignificamos muita coisa. Tanto que depois que eu fiz o curso de constelação, eu fui atrás de PNL, de coaching, para eu poder me sentir melhor atuando neste campo, né? Mas nem todos conseguem realmente ter essa percepção. Acreditam que apenas um curso vai dar suporte. Não. É um caminho. É um caminho de muito conhecimento, de profundidade e de muita amorosidade. Sim, né? Deixa eu ver os comentários passando aqui. Então, a Nina perguntou se pode constelar com animais. Pode constelar com animais? Pode. Tem muitos consteladores que dizem não há como você constelar o animal. Mas hoje o animal é alguém que faz parte da família, né? Ele se torna um ser familiar, ele se torna pertencente àquela família. Tem muita gente que fala assim, o meu filho de 4 patas.
né? Então, são justamente essas mudanças que muitas vezes ocorrem. A gente pode não constelar diretamente o animal, mas nós constelamos a família que tem esse animal. Porque normalmente o animal vai trazer informações de alguém que foi excluído do sistema. Ele, normalmente ele aparece na nossa vida quando alguém sai, ou quando alguém está doente, que vai sair. Então ele aparece. E ele tem, por exemplo, dentro da constelação fluvial, dizem que o animal tem mais sistemas do que nós humanos. Ele tem 12 sistemas. Então, muitas vezes, precisa ver em qual sistema ele está atuando. Isso dentro da fluvial. Mas dentro da constelação normal, eu acabo usando muito na água para ver certas coisas, ou em grupo, ou bonecos, justamente para poder ver onde este animal, qual o papel que ele está desenvolvendo nessa família, em qual papel ele se colocou. Né? Que interessante, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise, quando você vê uma criança doente, seja ela, né? Vamos trazer uma doença psíquica, a gente sempre entende que ela é reflexo do meio e que ela é a parte mais frágil, né? Então, numa família disfuncional, aquilo vai aparecer de uma forma mais forte na criança, porque ela é mais sensível, né? As emoções dela estão mais afloradas, ela ainda não desenvolveu as proteções. E eu imaginava que o animalzinho era mais ou menos isso, que ele é a parte mais sensível da família, então ele absorve. É muito comum você ver assim como o cachorro, ele pega a personalidade do dono, né? Então, se o dono é estressado, o bichinho fica estressado. Eu tenho visto animaizinhos com pressão alta, então, é impressionante. Então, eu pensava que era isso, que o animalzinho, ele entrava nesse campo morto, sabe? Da família. Exatamente. Ele entra normalmente naquele que mais precisa. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Por exemplo, mesmo numa família, é o que você disse, ele vai talvez pegar o estresse, mas de quem? Do pai, da mãe, da criança, de quem? Então, é nisso que a gente vai ver em que papel ou qual o papel que esse animal se predispõe. Ele se coloca por amor, ele chega por amor à família, onde ele vai desenvolver essa situação para ser olhada. E sempre a gente diz assim, sempre a dor vem para ser olhada. Sim. Ela não é para ser excluída, mas sim para ser olhada. Então, mesmo um animalzinho vindo para a nossa família, um cachorrinho, um gato, um peixe, o que for, ele sempre... Uma tartaruga, ela sempre vai estar trazendo alguma informação que nós precisamos olhar, precisamos ver. Olha, que incrível, é muito interessante. Ó, a Marcinha também está falando aqui, interessante, a gente sente as emoções da pessoa e estamos bem conscientes no momento. Ah, ela está falando porque ela já participou, né, de constelação. É justamente... É impressionante, é como se você incorporasse aquela pessoa que você está representando que você nunca viu na vida. É uma coisa assim, muito, muito incrível. Então, na realidade, não é que você incorpora, você identifica o sentimento. Uhum. Né? Porque... É como se você captasse aquilo, é isso, né? E você vai captar aquele... Isso. E você só consegue captar porque você já tem ele dentro de você. Se você não tiver, você não vai conseguir perceber, você não vai identificar. É como se fosse assim, um piano, as teclas do piano, as notas. Quem sabe música vai identificar as notas musicais, o dó, o ré, o mi. Quem não sabe música só vai saber que é a música que está sendo dedilhada ali. Sim. Aí tem aquela coisa, né? De sentir no corpo, tô sentindo um aperto, tô sentindo um negócio, né? Exatamente, porque você vai sentir. Por isso a gente fala assim, desliga a mente e procura sentir o que realmente é o que está acontecendo. Porque se você deixar no mental, você não percebe. Sim. É muito sutil, né? Mas há momentos, talvez, que o mental faz parte, porque talvez a pessoa está representando alguém que é muito mental.
Uhum. Então, é esse olhar que você precisa, como constelador, estar sempre atento. Está sendo mental porque a pessoa é mental ou ele está representando alguém que é mental. Já aconteceu uma vez que uma senhora numa constelação olhou para o senhor que representava o marido dela, olhou para ele e falou assim, você tem certeza que você não é meu marido? De tão igual que era. Então são coisas que acontecem mesmo, né? Tem um perguntando aqui, corre o risco de sair de uma constelação passando mal, devido ter representado alguma situação ruim? Tá. Muitas pessoas imaginam que é essa coisa da incorporação. Ah, eu me carreguei com alguma energia ruim, ou eu peguei porque estava muito pesado. Não. Na realidade, o que acontece é o quê? Você visualizou algo que no teu sistema está chamando a atenção para você trabalhar. Então, você sai, entre aspas, né? Carregado ou passando mal, porque aquilo te fez olhar algo que para você não está muito claro. Então, você não se sente à vontade. Mas, como não é espiritual, como não é nada nesse sentido, e mais amor, então, não, você está se situando em alguma situação sua que talvez estivesse meio reclusa, né? Meio obscura. Sim. E você consegue perceber, isso te faz mal. É como se você olhasse, você fosse representar alguém, de repente você olhasse no espelho, né, e visse a dor Sim. da pessoa representada em você, também Exatamente. Na sua vida, né? É como se ela tirasse para fora. Eu falei, eu usei o termo, né, de baixar assim, mas não é isso, né, não é espiritual, mas incorporar, eu usei o termo, porque parece mesmo que, porque você fala, como é que alguém vai ter a mesma sensação de um desconhecido, né? Mas é isso, a pessoa ela entra nesse campo mórfico, o tempo todo isso está acontecendo, né? A gente... Pode falar. Não, eu ia falar que o tempo todo a gente está trocando. Como que a gente explica, por exemplo, quando você olha para alguém, na hora você gosta dessa pessoa, né? Quando você fala assim, nossa, meu, adorei essa pessoa, conversei com ela 2 segundos. É isso, gente, um campo, né, de informações que tá transitando aqui, né, que a gente não sabe o que está acontecendo, mas que conecta, que repele. A mesma coisa, você olha para a cara da pessoa e fala, não gostei. Nossa, mas você nem falou com ela. Mas tem toda uma carga, né, que tá vindo. E é exatamente esse espelho que a gente usa, né? Porque muitas vezes eu vejo no outro que eu não me sinto à vontade, é porque é algo que eu não estou conseguindo olhar para mim mesma. Então, é através desse espelho, desta outra pessoa, que eu vou conseguir me olhar. Mas é incômodo. Eu não quero ver essa parte feia de mim. Não quero mesmo. E aqui tem outro comentário, deixa eu ver aqui, da Roseira Azevedo. Ela fala assim, só participando de uma constelação podemos entender toda a profundidade, exatamente. As sensações, o dobramento, né? Eu participei também eu já participei algumas vezes, né? E ela sempre me emociona, assim, até... É impressionante, assim, até falar me emociona, porque é muito forte. É muito forte. Ontem à noite eu estava fazendo uma constelação com bonecos, né? Dando aula e acabamos fazendo uma constelação. A pessoa começou num choro que éramos em 15 pessoas, todo mundo ficou esperando parar de chorar e tossir até ela conseguir realmente falar novamente. Mas todas as demais, e são todas consteladoras, não eram pessoas que estavam se formando, já são consteladores. Todo mundo esperando o momento, mas todo mundo entrou num sentimento de olhar para aquilo. Então, realmente, é muito profundo. É mais profundo do que a gente pode imaginar mesmo. Né? E para quem está muito curioso, acho que sempre o primeiro caminho é você ir assistir uma. Vai lá, né? Assiste. Se você não quiser, né, representar, você não precisa, né? Então, assim, eu acho legal isso. Eu fui nesse caminho. Olha, vai lá, fica quietinha. Se você não quiser participar, você não participa. E aí a consteladora acabou me escolhendo e eu acabei participando, né? Então, eu achei porque é verdade. Apesar de eu não conhecer ninguém lá, eu não ter nada a ver com o assunto, aquilo
levou para casa e eu comecei a pensar nas coisas, né, da minha família, né? Isso é muito poderoso. Só de estar lá, né, de você estar ali, né? Sim, uma coisa que é muito importante, que eu acho que é interessante frisar, é o que quando se termina uma constelação, cada um ficar com a própria informação. Ah, sim. Não haver troca de informações, porque pode se perder a essência dessa constelação da pessoa. Porque vem os palpites. Ah, porque eu acho que aquilo que foi aquilo outro. Então, isso vai diluindo a força de um resultado de uma constelação. Então, é sempre bom cada um ficar com a sua própria imagem, com a sua própria informação recebida dentro daquele desenvolvimento, dentro daquele grupo. E para quem então tá pensando em seguir esse caminho da ser uma consteladora, um constelador, como é o caminho, Carmela? Como que a pessoa faz? Tá, então há cursos de formação, tá? Tem várias linhas de pensamento, então tem da Hellinger Schuller, que são bem, Bert Hellinger, bem ortodoxos. Eu fiz, inclusive, a xamânica, eu trabalho também com a constelação xamânica, onde a gente utiliza objetos xamânicos para justamente formar esse campo de uma força mais presente, vamos dizer assim, porque sempre é o presente. Então, assim, fazer um bom curso de formação e participar de muitas constelações, como participante, como representante, ou ir lá só olhar, porque não há nada mais e nada melhor do que a experiência de você vivenciar. Porque no curso você vai aprender. E por mais que você passe por constelações dentro do curso, na hora que você vai vendo as várias pessoas sendo consteladas, isso aqui te traz bagagem e experiência. Até de informação. Hoje, inclusive, tem muitos baralhos sistêmicos que muitas pessoas utilizam para se ajudar na formação de frases. Porque tem muitos cursos breves, né? Então, quando você faz um curso breve, às vezes você não tem o tempo necessário de aprender todas as falas das ordens, né? Do amor, das ordens da ajuda. Então, você acaba utilizando alguns baralhos sistêmicos, com falas sistêmicas, para ajudar nesse processo. Então, a gente dá um pouco mais... E você dá cursos também, Carmela? Quem quiser te procurar para aprender? Tá, então eu dou um curso, eu dou um módulo dentro do curso de constelação xamânica do Paulo Sérgio de Oliveira. Eu dou um módulo de constelação com bonecos. A minha especialidade é bonecos. Eu adoro bonecos. Até a minha filha outro dia disse assim, nossa, se você quer olhar para o olhar de um namorado, perceba se ela está te olhando como a minha mãe olha para os bonecos dela. Quando você ver isso, você vai saber que você é amado. Mas enfim. Eu gosto muito de trabalhar com bonecos. Eu também dou um curso para já quem é constelador, justamente de constelar com bonecos online, junto com a Andréa Emboaba. Eu dou constelação na água, curso também, e é isso. De cursos eu por enquanto. Mas também dou curso de numerologia, de tarô, de runas, de radiestesia, enfim. Essas outras técnicas, porque a gente se torna um grande quebra-cabeça de várias pecinhas que a gente vai encaixando. E uma vez que você aprende... e de reiki, eu sou mestre reiki também. A produção está soprando, é isso? Tem uma produção soprando. Eu trabalho com Reiki Usui, com o Seixin, o Easy Seixin, né, que é na parte egípcia, o Bushido, que é japonês, o xamânico,
né? Então, esses também eu trabalho como mestre Reiki, sou mestre formada. E além disso, Toda essa ferramenta é que nos faz, né? Que nos ajuda a formarmos cada vez mais e cada vez melhor e atendermos melhor, né? eu acho que é uma construção mesmo, né? Porque você vai se transformando, você tem que olhar para... Meu som tá bom, gente? Ou ele tá todo Oi? quebrado? Meu som, minha fala tá boa ou tá quebrando? Tá ótima. Ah, então tá bom. Então, é uma construção, né? Até você, para lidar com as suas questões internas, né? Como terapeuta, vai buscando mais coisas. A Alessandra escreveu super bonito aqui, né? Quem tem curiosidade, siga o chamado, né? Do Coração Sem Medo. A Carmela é sensível, acolhedora, né? Maravilhosa. Obrigada. Então, e aí tem isso, né, Carmela? As pessoas podem te procurar tanto para passar pela constelação, né? Sim. Como paciente, como quem está querendo entrar nesse mundo, né? Sim, eu estou completamente aberta. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar através do Insta ou pelo meu celular, pelo WhatsApp. Fiquem completamente à vontade, eu estou sempre à disposição. Às vezes não respondo imediatamente, porque posso estar num atendimento, mas eu estou sempre à disposição. Eu me sinto muito à vontade de trabalhar e dar respostas e eu gosto de dar informações. Eu gosto. É super bacana isso, né? E, bom, a gente teve bastante... Queria aproveitar, né? Agradecer a presença de todo mundo. Muitas perguntas. A Elaine aqui está falando, né? A Eliane está falando, gosto muito das informações trazidas pela Carmela. Eu agradecer muito a presença de vocês que fazem a live, né? Ficar tão rica, com interações, com comentários. E, Carmela, palavras finais aqui pra gente. Amor. Amor incondicional. É amor, acho que é o dom da vida. A vida é amor. E amor é vida. Para mim é isso. E eu realmente me sinto com muita vida e com muito amor para dar. Mas também para receber, tá? Então tá bom, olha, comentários finais aqui, a Marcinha falando, né, que a gente é fera, imagina, você também a gente conhece o seu trabalho. O que mais aqui? A Elaine, bom, gente, é isso. Quem quiser te procurar, então pode te procurar aqui pelo teu... manda uma mensagem para você, né, Carmela, para agendar um horário, para saber mais. Sim, sim. No Insta é Carmela Pascoal, né? Eu tenho o Face que é Carmela Caputo Pascoal também. E ali vocês entram em contato comigo e assim que possível eu dou o retorno. Então tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Acho que foi muito, muito legal. Fiquei muito feliz aqui com as informações, né? Que bacana. Eu espero ter conseguido passar um pouco. Passou sim. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada. E tchau. até o próximo. Obrigada.